Tudo bem, pessoal? Um bom tempo aí que a gente não se vê por conta das questões do dia a dia mesmo, tanto de vocês quanto a mim. É muito legal estar aqui de novo conversando com vocês. Eu tinha falado semana passada que eu tinha uma vontade muito grande de estar falando sobre 2 HQs, mas isso não deu certo, porque até agora o HQ que eu queria que chegasse para compor a conversa com outro HQ não veio ainda. São já 40 dias, a gente está pensando assim que ele chegar aqui em casa e cantar parabéns. Inclusive o carteiro vai participar conosco dessa festa, né? Mas não chegou. Então, se ele não chegou, ele não entra agora, ele entra depois. Tudo bem, quem sabe ele entre agora no meio termo aí, a gente volta com mais um canal. Normalmente a vontade minha é estar fazendo pelo menos dois canais por semana, mas por enquanto, por conta de tanta coisa, tanto corre-corre, não está dando para fazer. Mas pelo menos eu vou cumprir metade da minha promessa, que é justamente estar falando sobre um HQ, mas na verdade a gente vai estar falando sobre o livro. Essa semana me chegou aqui o meu Leve. Eu estou começando a me adaptar a esse tipo de leitura de e-books. Eu sempre fui um cara meio avesso a isso. Preconceito mesmo. Mas eu não posso negar que ele me quebrou um galhão de um dia para outro. Eu tenho hoje 700 e poucas obras dentro do Leve, posso ter mais, e consegui descer toda a coletânea dos 46 livros, ou parte dos 46 livros do Neil Gaiman, de quem a gente vai estar falando. A gente vai estar conversando sobre não apenas o HQ, mas a obra toda, a obra do Neil Gaiman toda em relação ligada ao livro, ligada a esse HQ, que é esse aqui, Lugar Nenhum. Aqui é o HQ que foi recuperado pela Panini. A Panini recuperou uma obra que faz parte da infelizmente extinta Vertigo, mas a Panini tem feito alguns trabalhos, muitos trabalhos de recuperação de grandes obras, de grandes autorias. Ela tem feito a publicação no Brasil e ela também está publicando, obviamente, com o selo da Vertigo. Esse livro aqui, esse HQ, é de 2018. O livro em questão, a gente já vai estar falando sobre ele, do Neil Gaiman. Vamos estar falando também sobre quem está fazendo o HQ, os caras que estão participando das grandes feras. Mas eu primeiro queria estar falando um pouco com vocês sobre o Neil Gaiman. Eu também tenho alguns outros livros dele. Acabou que eu peguei um aqui, você já deve ter lido, da Intrínseca, ou pelo menos você já deve ter visto. Ele precede os Deuses Americanos, pelo menos nas suas edições. É esse livro aqui, olha. Mitologia Nórdica. Não li ele ainda, vou começar a lê-lo. Tive um contato com o Gaiman muito interessante a partir dos HQs. Muitos podem não saber, mas o Gaiman está por trás de muitos HQs ligados à DC, principalmente a Batman, também aos vilões, principalmente o Charada. Existem HQs do Neil Gaiman com o Charada que são especiais, roteiros muito bem elaborados e com aquela cancha que ele tem de morbidez quando ele quer ser mórbido. O Neil Gaiman é um britânico de Portchester, que é um subúrbio da região portuária de Portsmouth. Portsmouth é uma cidade bem, não tanto afastada de Londres, não tem nada a ver, é um subúrbio, é um processo do qual o Neil Gaiman vai passar com as suas experiências, aquela região ali do condado de Hampshire, aquela ideia de condado na Inglaterra vista aí. A gente vê a influência do Senhor dos Anéis no Tolkien, a ideia do condado. Isso é muito grande na cultura inglesa, e nós estamos tratando então de um escorpiano. O Neil Gaiman é nascido em 10 de novembro, não vou dizer a data porque pega mal, eu também sou de escorpião, e isso, um escorpião entende o outro, e normalmente você não vai ver um escorpião detonando outro, não, você vai ver ele defendendo um outro escorpião. O Neil Gaiman tem uma história relacional com muitas literaturas britânicas, principalmente com um dos dois caras que eu muito gosto. Eu já falei sobre ele no Dom de Amizade. Ele tem uma relação muito fértil com o C.S. Lewis, através de Nárnia. Também ele tem uma outra relação muito próxima a Tolkien, a influência do Senhor dos Anéis sobre ele. Essas questões de mundos fazem parte do histórico
do Neil Gaiman, basta você ver deuses americanos, os próprios deuses nórdicos, o Lugar Nenhum, só que não com mundos metafísicos, não é um contraste de humanos e deuses ou humanos e espíritos, nada disso. A gente vai estar falando melhor sobre esse livro. Mas existe uma influência muito interessante no Neil Gaiman no que trata essas questões voltadas aos mundos, né? De igual forma, então, você vai acabar, sem dúvida nenhuma, você vai acabar ligando algumas outras histórias britânicas ou não aos enredos, aos mundos que o Neil Gaiman sabe criar com toda a qualidade possível. Talvez também parte da morbidez do Gaiman esteja na sua relação com Edgar Allan Poe, mas com um autor também britânico que pouca gente conhece aqui no Brasil, pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre ele, que é o Dennis Wheatley. Eu mesmo tive somente uma experiência com leituras do Dennis Wheatley, que foi A Máscara do Mal, um livro que me foi entregue na década de 80, final da década de 80, que mostra justamente o tipo de escrita do Dennis Wheatley, também uma escrita escura, tensa, muitas vezes sanguinária, mas que também vão fazer parte da construção digamos assim, do arcabouço de influências que o Neil Gaiman tem. Uma outra história que também diz ele devorou foi Alice no País das Maravilhas. Olha aí de novo, mais uma história com dois mundos, ou com vários mundos, ou com mundos paralelos. Só para citar, eu acabei de falar do C.S. Lewis, você tem as questões voltadas a tempo e mundos paralelos. Esse livro aqui, A Torre Negra, e outras histórias. E por que A Torre Negra e outras histórias? Porque esse livro aqui foi editado a partir dos escritos incompletos do Lewis sobre esta trama, sobre este romance, sobre esta aventura. A ideia dele, tudo nos leva a crer, é que esse livro aqui seria o complemento da trilogia, a trilogia cósmica. E ele faleceu muito cedo em relação ao que se esperava de vida para um homem daquela época, e aí acabou por não colocar isso completo nas nossas mãos. Este livro, por exemplo, ele trata da ideia de tempo, sobre uma questão de dois mundos que conseguem se entreolhar a partir de espelhos temporais. E é muito interessante essa jogada, porque vou falar sobre isso, tem tudo a ver com o Lugar Nenhum do Neil Gaiman. As obras do Neil Gaiman, para mim, a principal, é óbvio, é Sandman. Se você não viu Sandman, por favor, leia os HQs, procure em e-books, procura dentro do computador, você vai achar. O que não falta são possibilidades de você ter autores às suas mãos de uma forma muito mais fácil do que imagina. Eu não estou dizendo para você deixar de comprar nas livrarias, não vou jogar contra o time das livrarias ou do livro da leitura, nem dos sebos, mas às vezes você tem impossibilidades, por exemplo, agora. Mesmo você comprando via Correios, veja aí o meu dilema para receber o HQ. Então, você procura dentro da internet, você vai ter bons sites que vão te dar extensões em EPUBs, em PDF, que vai te, pelo menos, possibilitar o início da leitura de um livro que você não lê há muito tempo, ou que você gostaria de ler e está impossibilitado de fazer. Então, essa é uma dica que eu digo. Eu passo para você. Sandman está lá. Sandman é uma senhora saga, da qual vocês não podem deixar de ver. E também tem muito da morbidez do cenário que eu encontro, não só no livro Lugar Nenhum, como em várias outras obras do Neil Gaiman. De todas as obras do Neil Gaiman, por incrível que pareça, que eu mais gosto depois do Sandman é Stardust. Inclusive, isso virou filme há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, se eu não estou enganado. Mas ele tem Coraline, que é um livro e filme que estourou na primeira década do nosso século, Deuses Americanos, que está aí nas nossas mãos, e nós estamos vendo via Amazon. Você tem a mitologia nórdica, né? O livro que eu acabei de apresentar para vocês. Vocês têm 46 livros, um outro grande livro do Neil Gaiman, uma outra grande história do Neil Gaiman que eu gosto muito é Filhos de Anansi. Gosto muito do enredo e muito do conteúdo. É um próximo livro que eu vou falar, não vou querer estar dando nenhuma
enfoque nessa obra agora, para a gente não enrolar o nosso esquema com Lugar Nenhum. Lugar Nenhum foi escrito em 1996 e pelo próprio debate do Mike Carey, eu vou falar um pouquinho sobre o Mike Carey já, ele disse que a intenção de escrever o Lugar Nenhum parte de uma pretenso choque que ele teve com a BBC, que depois lançou, você vai ter até algumas imagens aí, lançou a série Lugar Nenhum, e esse pretenso choque foi simplesmente pelo fato de alguém ter dito para ele, no meio do debate sobre como faria o filme, como traria a série, como incorporaria a série no quadro da BBC, alguém disse para ele que jamais havia ouvido falar sobre Sandman. Então isso deixou o Neil Gaiman bastante irritado com todo aquele processo, com toda aquela discussão. Este livro aqui, esse HQ aqui, foi de 2018. Eu tenho nas minhas mãos, então, o leve, né, o e-book da obra também, que foi editada pela Intrínseca, se eu não estou enganado. E eu passei a ler também e acompanhar tanto o HQ quanto um livro que eu já tinha lido, né? Agora, eu tinha falado sobre Mike Carey. Mike Carey é um roteirista extraordinário no campo do mundo das HQs. Se vocês, só para dar uma dica para vocês, existe uma série na Netflix, Lucifer, que parte do idealismo, da capacidade, da qualidade que o Mike Carey tem. E ele também participou na confecção e no trabalho do Hellblazer. Quem não lembra do nosso Constantine, inclusive virou filme há coisa de 10, 12 anos atrás, mas o Mike Carey faz no seu... Vale a pena quando você abrir o HQ, ele faz muitos bons comentários acerca de Neil Gaiman, no potencial que o Neil Gaiman tem criativo e nas competências do Neil Gaiman, além de falar um pouco sobre o HQ, como ele foi escrito. O Neil Gaiman participou, como ele sempre participa, da avaliação de tudo que foi escrito e de tudo que foi desenhado aqui dentro desta obra. Eu tenho algumas questões com essa obra em especial, perdão. A primeira é que a Lady Door, né, que eles chamam, essa é logo de cara, eles chamam ela de Porta, eu prefiro chamá-la de Door, e eu afetivamente a chamo de Lady Door porque ela fazia parte de uma família de nobres de um certo lugar que eu já vou conversar sobre vocês, e aqui eles tematizam o nome dela como Porta. Uma outra situação que eu também percebi, mas já que o Neil Gaiman permitiu, quem sou eu para questionar, é que a figura da Lady Door aqui no HQ ela é mais doce do que no filme. No livro, né? Então isso foi uma das questões das quais eu, de certa forma, me levantei e me deu um certo desconforto, mas nada demais. O HQ é sensacional, até porque quem desenha o HQ é o Glenn Fabry. Glenn Fabry, ele simplesmente também desenhou Hellblazer, e mais do que isso, Preacher, sai das mãos do Glenn Fabry. Ele tem uma capacidade muito interessante no linear de tudo que ele escreve. Aqui, os vilões, eu vou falar sobre eles já. Os vilões que mais me apresentaram a imagem que eu tinha deles, o Sr. Krupp e o Sr. Vanderman, foram desenhados, na minha visão, pelo Glenn Fabry. Ele tem uma capacidade muito grande de trazer a ideia que está no livro para personagens como se estivesse lendo a minha e a sua mente. Gosto muito mesmo dele, e eu digo a vocês, procurem ver se acham. Vocês conseguem achar na estante virtual, na Amazon, os preços são os mais variados. Dá uma catada, dá uma procurada. Se você quiser buscar em e-book, você não vai achar, né? Em EPUB você não vai achar, nem mesmo em PDF você vai achar. Então, por enquanto, pelo menos eu não achei. Eu já tinha e tentei fazer isso para que pudesse fazer até a montagem do nosso vídeo, mas pelo menos eu não achei. Nós vamos tratar então de um personagem bastante pitoresco e ordinário, que é o Richard Mayo. Richard Mayo, inclusive, me lembra um pouquinho essa questão que se passa com o Shadow. O Shadow, aquele presidiário dos deuses americanos, que sai de lá no afã de refazer a sua vida, e que acaba sabendo que a sua mulher faleceu, se matou, passa por
nem se matou, teve um acidente, acabou por perder a vida. O Sheldon passa a partir daí a ser jogado no mundo e descobrir que ele é a fronteira de dois mundos, o mundo daqui e o mundo de deuses. Da mesma forma, o Richard meio ele participa com a sua ordinariedade. Ele é um escocês que está saindo, obviamente, da região da cidade onde ele vive, na Escócia, para trabalhar em Londres. E ele também tem uma questão, né? No livro, no HQ, é ele que é o roteirista do próprio livro, é ele que conta a sua história dentro do HQ. Já no livro, a história é tratada em terceira pessoa, e o Richard passa a ser mais um dos personagens ali dispostos. Ele é, com certeza, o personagem principal ao lado da Lady Dor, da Dor, se vocês preferirem. Eu chamo de Lady Dor, uma licença poética minha, né? Mas eles são, digamos assim, o casal que não é casal da história. Mas é muito interessante como o Richard Mayo também passa por experiências parecidas como o Shadow. Existe essa tendência dos mundos dos quais eu falei. Por isso que a história inicia e me lembra muito, de novo, essas questões de portais que você vai ver com o Harry Potter na mão da Rowling, com o C.S. Lewis no seu Nárnia. Você também percebe os portais, sejam eles traduzindo para os dias para o português, mas sejam pela estação 934, lá com Harry Potter, seja com Nárnia e o seu armário. Né? Então, você vai entender isso que eu estou dizendo quando você percebe o livro no seu início. O Richard Mayo vai acabar se enamorando de uma menina que é uma extrema workaholic ligada à questão empresarial, que tem um chefe chamado Dr. Stoughton, que pela descrição dela, é um cara que só pensa em lucro, só pensa em si mesmo, um cara que vive para o seu umbigo, mas que é extremamente importante. Ela começa a indicar ao Richard como ele deve tratar o seu patrão quando estiverem reunidos num jantar esse que o Richard tinha por obrigação contratar junto com um dos restaurantes mais conhecidos da região lá de Londres. O que acontece é que existe uma peculiaridade em Richard, ele é totalmente bagunçado, desarrumado, totalmente desorganizado, trabalha sob pressão dentro também de uma empresa, inclusive no momento em que ele está procurando marcar o jantar, já que ele havia esquecido de fazer, ele é pressionado para entregar relatórios, você começa a suar, né? Tem uma sensação de suor, de tensão, vendo o Richard tentando cobrir tanto a sua paixão mesmo pela Jéssica e a partir daí tomar atitudes que ele não tomaria se estivesse sem ninguém, e trabalhando dentro da pressão das atividades da qual ele atuava, né? Nesse sentido, ele vai lá, vai pagar 50 libras a mais, 50 libras não é pouca grana, ele vai pagar 50 libras a mais, consegue marcar o local, e aí vai ouvindo de Jéssica todas as considerações dos comportamentos que ele deveria tomar diante da situação, diante do patrão dela, e no mesmo momento aparece uma outra moça, que é a Dor, que está sendo perseguida por dois matadores de aluguel da região onde ela vive. Esses matadores são o Sr. Krupp e o Sr. Vandermeer. E a Dor vem de onde? Ela vem do submundo, perdão, ela vem da sub-Londres, da Londres de baixo. Para mim, isso é muito interessante, porque ela tem um dom especial, ela consegue abrir portas ou fazer tomar saídas, e ela constrói portas do nada, de paredes, então nenhuma parede aprende, mas ela foi ferida por um dos assassinos, e assassino de aluguel. Ela é ferida não pelo Sr. Krupp ou pelo Sr. Vandermeer, mas por um cara que foi contratado por eles para fazer o que tinha que fazer e não conseguiu fazer, mas ela é ferida no braço, e quando ela está prestes a ser alcançada tanto pelo Krupp quanto pelo Vandermeer, ela passa uma certa chave, faz uma porta, ela constrói uma saída, e ela vai cair na calçada da rua onde o Richard e a Jéssica estão vindo para jantar. Quando o Richard olha para a situação dela, a princípio, parece que ela está bêbada, parece que ela é uma mendiga. A Jéssica dá várias saídas para que se deixassem a menina, a Dor, na calçada.
ele fizesse o que fosse, porque tinha aquele jantar para acontecer, mas o Richard escolhe o óbvio, ele escolhe a sensibilidade, ele escolhe aquilo do qual ele está mais afeto, que é a outra pessoa ferida, e isso faz com que o noivado dele com Jéssica acabe naquela calçada e ele se liga então à vida de Dó, enquanto obviamente a parede se fecha e ele nem percebe isso. Dó, como eu falei para vocês, ela é uma nobre da Londres de Baixo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia da Londres de Baixo, de novo, essas questões de mundos, provavelmente, com certeza, não provavelmente, mas com certeza influenciada pelas leituras que o Neil Gaiman teve na sua infância e na sua juventude. Né? O que é a Londres de Baixo? Também isso ficou muito... A gente pode viajar no que quiser, né? Então, quando eu olho para Londres de Baixo, né, não sei se é porque eu vi as séries há pouco tempo, ela é meio que uma mistura de Peaky Blinders com Carnival Room. A minha visão é mais ou menos isso. Ela é, ao mesmo tempo, mórbida, ela tem fantasias, mas ela é altamente sangrenta. Né? E você pode colocar aí uma pitada do Blade Runner, por conta do exercício da escuridão e o exercício das ruas não fétidas, mas das ruas bastante escuras, os lugares mais pitorescos possíveis, uma cidade debaixo de uma outra cidade, também com construções, regiões que mais parecem, são bairros que na verdade são estruturas de defesa entre grupos que ali se convivem e, obviamente, a Lei Dó, ou a Dó, se vocês preferirem, ela está sendo perseguida pelo Sr. Crook e pelo Sr. Vanderman, porque houve alguém que mandou que os dois tivessem exterminado a família de Dó, que é uma família nobre naquela época. E é sob essa questão dela ser uma nobre que ela vai ser ajudada por muitas pessoas. Os personagens que a gente vai encontrar nessa história são personagens sui generis, né? Um deles é o Marquês de Carabás, que eu não sei de onde o Neil Gaiman tirou esse personagem, mas que ele é muito bem escrito pelo Graham Fabry também. O Graham Fabry escreve muito bem o Sr. Krupp, o Sr. Vanderman, e escreve melhor ainda o Marquês de Carabás. Quem não conhece o Marquês de Carabás, ele é um personagem, ele é a ficção de uma ficção. Ele é a ideia do Gato de Botas. Ele é um personagem que o Gato de Botas cria para poder ludibriar o rei diante das estratégias que o Gato de Botas estava empreendendo para se dar bem dentro desse processo todo. Ele é um dos personagens do conto de Charles Perrault. Mas, nesse sentido, quando você pensa no Marquês de Carabás dentro da história do Nima, você tem uma dúvida. Se o Neil Gaiman ele inventou o Marquês de Carabás a partir do personagem Gato de Botas, ou se o personagem Marquês de Carabás se auto-intitulou assim por viver agora num mundo paralelo, não diria nem um mundo paralelo, mas um mundo subterrâneo a Londres de cima, como o próprio livro nomeia lugar aonde o Richard vive. A grande questão nesse sentido é que se todo mundo consegue de baixo entender o que acontece em cima, há uma tendência meio louca, porque o Richard acaba tendo que ter o contato tanto com o Sr. Crook quanto com o Sr. Vanderman, ainda na Londres de cima, mas que depois, por muitas situações que vão acontecendo, ele é obrigado a entrar pela Londres submersa pela Londres de Baixo, digamos assim, através da ajuda do Marquês de Carabás, e quando ele retorna para o seu lugar de origem, ou seja, a Londres de cima, as pessoas com quem ele convivia já não mais o conhecem, a casa onde ele mora está sendo alugada, ele entende que naquele mundo que ele antes vivia precisava ter uma restauração para que ele pudesse voltar à normalidade, à ordinariedade da vida dele. Por isso que ele volta para não só ter o contato de novo com a Dó, como também recuperar essa possibilidade. Nesse meio termo, ele, Dó e o Marquês de Carabás acabam tendo uma saga, uma aventura, porque a Dó precisa descobrir quem foi que matou os seus pais, a sua família, né? Queria falar sobre o Sr. Krupp e o Sr. Vanderman, que me representaram no livro a maldade humana, a insensibilidade humana,
coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia aqui no Brasil. O Sr. Krupp é uma pessoa que me lembrou muito quando eu li o livro. É como se fosse o Sr. Scrooge, né? Quem lembra do Charles Dickens, Os Contos de Natal, o Sr. Scrooge, que não, ele não mata, né? Mas ele é um cara totalmente insensível, que vive contando dinheiro, que vive ligado muito mais às suas avarezas do que percebendo a vida que passa ao seu redor. O Sr. Krupp me lembrou o Sr. Scrooge, mas sobre um aspecto pior. Ele gosta do que ele faz. Tanto ele quanto o Sr. Vanderman tem um escritório do crime, um escritório do mal. Né? Eles são contratados para matar pessoas, e eles fazem isso muito bem, e são eles que estão perseguindo a Dó. Mas outras questões que eu queria estar falando sobre esta obra é que eu vejo pessoas reclamando de que em alguns momentos a obra se parece arrastada. Ela é arrastada em alguns momentos, sim, mas por um motivo básico. O Gaiman, ele conhece bem Londres, ele viveu lá. E ele precisa descrever os caminhos que o Richard, que a Dó, que o Marquês de Carabas precisam fazer a partir de localidades geográficas daquela cidade. Então, as ruas, as vielas, os guetos, os monumentos, lugares turísticos de cima, ele vai descrever com clareza, tanto por cima, quando eles estão andando por cima de Londres, quando eles estão andando na Londres de baixo, para que a gente tenha mais ou menos um entendimento do percurso que eles estão fazendo. Agora, uma das situações muito interessantes no Sr. Krupp, e você deve ficar ligado, eu não vou dizer quais, é que ele trata alguns assuntos com uma carga e com um exemplo cultural literário. Então ele vai levantar algumas frases, vai levantar alguns pensamentos que não fazem parte dele, mas tem a ver com o que ele está fazendo e que tem uma raiz dentro do contexto de pensamento literário, de personagens e de escritores, pensadores, tanto no campo da filosofia quanto no campo da cultura. Então você vai ter que ficar ligado com relação a isso. O Sr. Krupp é o intelectual do mal, ou pelo menos é aquele fanfarrão que consegue descrever as situações a partir de um conteúdo literário. O Sr. Vanderman é uma espécie do monstro na história do o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Ele é justamente aquele Sr. Hyde, e sempre me pareceu assim. Quando eu vi a série da BBC, eu fiquei muito decepcionado, porque o Sr. Vanderman é uma figurinha muito inexpressiva, mas no livro e no HQ, na pena, no desenho do Clem Fábio, o Sr. Vanderman fez valer tudo aquilo que eu pensava dele em matéria de Mandragão. Um cara grande, enorme, um Hulk esbranquiçado, muito interessante. Também a figuração do Marquês de Carabas é muito especial, vale a pena você estar lendo o livro e vale a pena você ir para o HQ, porque o HQ materializa aquilo que talvez você esteja pensando e, no meu caso, confirmou muitos dos meus pensamentos. Uma outra situação para você se ligar também se dão em alguns personagens que estão muito ligados, estão muito focados nos locais da qual o Neil viveu. Então, um dos personagens é o Anjo Islington, Angel Islington. Aí você tem que se ligar numa situação. Islington é um bairro, é uma região de Londres, cuja a sua estação de metrô é Angel, o nome dela é Angel. Então, ele juntou tanto o nome da estação do metrô com o local onde ela está. E aí surge mais um dos personagens. O Anjo Islington é amigo da família, é um cara que é um anjo que vai tentar ajudar a Dó, né? Não dá para a gente contar muita coisa, porque senão a gente acaba estragando o enredo e a proposta da leitura que vocês devem ter. Outros personagens, um que também me impressionou bastante, que também me remeteu à ideia lá de novo da Rowling, é que você tem personagens que conversam com animais, principalmente com ratos. Os ratos são muito bem quistos nas Londres de baixo, porque eles são os donos dos guetos, dos esgotos, dos rios fétidos, mas que também, de certa forma, ajudaram os humanos que ficaram lá embaixo a sobreviver. E um dos personagens que eu gostei demais foi a Anestesia, uma menina que aparece na vida do Richard logo no início da saga, quando ele está na procura de Dó, e que ela passa para ele algumas informações no sentido da existência que eu achei bastante legais.
né? Por que me remete a ideia do rato com a Rowling, como eu falei com vocês? Por um simples fato. Assim como o Harry Potter pode falar com serpente, tanto a Dor como a Anestésia conseguiam falar com ratos, e não eram só elas duas, os ratos se comunicavam com elas. Inclusive, um dos ratos salva a pele do Richard de uma forma inesperada. Para mim, o livro em si, ele tem já, talvez você possa achar que ele tem alguns vazios. Eu não consegui enxergar nos vazios. Eu acabei de dizer para vocês que de tudo que o Gaiman escreveu, depois, obviamente, de Sandman, Stardust foi um dos livros, uma das obras que mais me acolheu, que eu mais gostei. Mas você não pode negligenciar a leitura desta obra, porque ela tenta, as pessoas tentam trazer para um contexto mais sociológico, avaliar aquela questão voltada a lutas daqueles que demandam mais poder com os que demandam menos poder. Eu não vejo assim. O que eu percebo é que existem duas Londres, onde existem as classes que se convivem da mesma forma, classes mais com classes mais altas, classes mais baixas, tanto na Londres de cima como na Londres de baixo, só que aqui embaixo, na Londres de baixo, você tem uma mistura do medievalismo, inclusive você tem gente se vestindo como romanos ali dentro, e principalmente, me lembrando um pouco Tatooine lá da Guerra das Estrelas, você tem um mercado flutuante, eu acho, agora não me lembro agora se o termo é flutuante, mas se não for, depois você vai descobrir, mas é que é muito interessante, é uma grande feira que vende de tudo, impensável na sua cabeça, como também foi impensável na minha, e que ele é móvel no sentido de que as pessoas, como na feira aqui no Brasil, desarrumam tudo e depois vão para outro lugar, para fazer a mesma feira, obviamente. Nesse momento, existe uma lei que não permite de forma alguma que existam crimes nesta região quando tiverem essas atividades. E o que é mais interessante, tanto o Krupp quanto o Vandermeer respeitam fidalgamente tudo isso. É muito interessante as conversas do Krupp e do Vandermeer. Eu diria a você que, para mim, talvez seja um ápice do livro. Essas linguagens do Krupp e do Vandermeer, aí sim há uma crítica, mas não é uma crítica meramente voltada a um choque de classes. Ele, não sei se Neil Gaiman está se preocupando com isso, mas ele está demonstrando o vazio e a frieza que podem existir dentro de nós. Então, o Krupp e o Vandermeer seriam justamente o oposto, tanto a Dor quanto Richard. Dor e Richard possuem esperanças ou construções de vidas completamente cheias de valores, enquanto Krupp e Vandermeer não precisam de valores nenhum. O que eles precisam é cumprir o seu papel profissional de matar pessoas, e eles acabam por fazer isso muito bem. Tem violência, tem situações mais grotescas, tem mortes absurdas, mas acima de tudo, temos aqui uma narrativa de uma saga interessantíssima, que me faz imaginar a possibilidade do Neil Gaiman, se ele quiser, fazer uma segunda parte do livro. Fazer uma segunda parte sobre o Lugar Nenhum. Fica tudo aberto para isso, como também fica tudo fechado para o livro existir por si só. Vale muito a pena, eu indico a você a leitura. Se você gosta do Neil Gaiman e ainda não leu Lugar Nenhum, leia. Se você já leu de novo, pega o HQ, achei super interessante. Ok, gente? Queria deixar um pedido a vocês. Primeiro, uma informação. Por que eu ainda não fiz o sorteio? Por um motivo básico e simples, por conta dos Correios. Então, eu me preocupo muito em fazer o sorteio, e você ganhar e esse livro demorar a chegar. Então, estou segurando a promoção dos sorteios. Assim que as coisas estiverem mais regulares, eu vou fazer e vocês vão estar sabendo sobre isso. A segunda situação é, nós estamos indo muito bem lá no Facebook, o pessoal está participando com força. E eu preciso que você também esteja aqui com a gente no canal do YouTube. Eu sei que muita gente não gosta disso, muita gente não gosta dessas chamadas, mas eu preciso fazer isso para que a gente possa estar crescendo. Enquanto lá no Facebook, entre curtidores
e seguidores. Nós já estamos chegando a mais de 9.000 pessoas. Aqui no YouTube tá bom, que começou há pouco tempo, nós estamos com 501 pessoas participando, e eu gostaria muito que vocês estivessem ingressando conosco também aqui, assim como o pessoal do Instagram também. Não está crescendo tanto, mas eu não estou dando ainda muita força ao Instagram como eu gostaria de dar agora. Também estamos nesse momento de pandemia, esse momento que agora, graças a Deus, eu espero que dê um arrefecimento. Vamos esperar que as coisas fiquem melhores nos próximos dias e vamos esperar que minimamente as coisas fiquem sob um estágio de normalidade. Não aquela que nós tivemos antes, mas a normalidade possível para a gente continuar andando, para ir para frente. Então, eu queria que você estivesse participando com a gente no canal. Uma outra terceira situação que eu queria falar com vocês é que eu tenho recebido, e eu quero agradecer as indicações de livros que vocês têm que me passar, ou livros, esse aqui, por exemplo, foi um livro que as pessoas pediram para que eu lesse, e a pessoa me indicou a partir do HQ, porque ela tinha lido o HQ, e ela não leu o livro. Eu já tinha lido o livro e o HQ, eu falei, ó, pode deixar, Cristiano, tá aí, ó, o livro tá aqui, o HQ está aqui, estou pagando a minha promessa para ti, né, Cristiano? Então, já chegou, está por aqui, e eu queria também que vocês me incitassem a estar buscando obras novas. Teve uma que me foi passado pela, acho que foi Isabela, me desculpe se eu estiver errando o seu nome, porque foi hoje pela manhã. Vou estar lendo o livro que você me trouxe, nunca li esse livro, nunca tive ele nas mãos e nunca soube da existência dele. Então, eu quero te agradecer muito. A gente cresce assim. Essa é a minha ideia com relação à literatura. E eu acho que também deve ser essa ideia sua com relação à literatura. Na minha visão, só se há literatura com muita humildade de coração. A literatura não tem lugar para arrogância. De vez em quando aparece um ou outro assim, mas a literatura não tem lugar para arrogância. Bom, gente, próxima vez, próximo vídeo, se eu puder, vou estar falando do HQ. Vamos ver se os Correios me trazem esse HQ. Mas se eles não me trouxerem, a gente vai estar falando já ali uns 4, 5, não, uns 10 capítulos posteriores daquele primeiro tomo da Ayn Rand, que é A Revolta de Atos. A gente vai estar falando de Pingos de Letra. Até lá a gente vai estar falando de outros do HQ e mais. Vou estar falando também de literatura nacional. Estou achando que estou falando de muita literatura de fora, preciso estar falando de literatura de dentro. Tá certo, gente? Então, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Espero que dê certo essa gravação, porque eu fiz a antiga, a primeira, que estava sem som nenhum. Mas agora eu acho que vai. Um grande abraço, gente. Saudade de vocês. Até a próxima.